E aí, pessoal que está curtindo a nossa websérie Reportagem Campeã, hoje a gente tem o prazer de receber aqui Marcos Meller, jornalista da Rede Peperi, ele que é um grande campeão de diversas categorias e prêmios de jornalismo no Brasil afora, especialmente na categoria rádio. Então, fique com a gente, que essa é a nossa websérie para você fazer decolar os seus conteúdos nos prêmios de jornalismo. Meller, primeira coisa, muito obrigado aí pela tua disponibilidade em atender a equipe da Caerte e também os teus colegas que vão ser concorrentes, né, nos prêmios de jornalismo. É um prazer poder trocar experiência, trocar uma conversa, falar um pouco sobre produção de reportagens de rádio, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer e tem muita gente boa em todo o estado. É só o pessoal acreditar que consegue produzir um material de qualidade. Eu acho que já vou começar por essa história de acreditar, tá, Meller? O Elmar da Fiesc falou justamente isso, que muito pouca gente acredita no seu potencial. O que você poderia dizer sobre isso, né? Quando que você passou a acreditar nos conteúdos que você produzia? Olha, a questão de acreditar me parece que é o primeiro passo, não só para você participar, por exemplo, de um concurso ou de um prêmio, mas acreditar é o primeiro passo para você seguir em frente na sua vida, né? Se você não acreditar no seu trabalho, no seu potencial, você não vai dar um passo adiante, né? Você vai ficar sempre com aquele temor de que não vai conseguir. Então, acreditar é o primeiro passo. Obviamente que não é o suficiente para você produzir um material de qualidade, mas você acreditando, essa confiança vai te levar a produzir. Daqui a pouco o material não é tão bom, mas aí você aprende, você aprimora, você vai avançando, você vai melhorando. Acreditar no seu material é a primeira parte. Já que o assunto aqui é prêmio de jornalismo, né? O não você já tem, né? A não conquista, essa aí já está estabelecida. Agora, se você participar, numa dessas você pode ganhar, né? Então, me parece que acreditar e participar é uma questão básica, é o primeiro passo. Meller, deixa eu te apresentar de uma forma um pouco mais completa, né? Eu não vou ler o teu currículo aqui porque ele é bastante extenso, né? Mas o Marcos Meller, para quem não conhece, é formado em jornalismo, tem graduação também em comunicação empresarial em São Paulo pela Metodista, teve passagem por diversas emissoras de rádio no Rio Grande do Sul, também tem passagens por emissoras de TV, a RBS TV, e já faz um tempo para cá está na Rede Peperi em São Miguel do Oeste, uma grande rede de rádios do interior de Santa Catarina, uma potência do interior de Santa Catarina. Exemplo disso os conteúdos que ele produz e que renderam a ele já diversos prêmios de jornalismo. Também tem alguma passagem em universidades, especialmente na UNOESC, né, Meller, onde você foi, inclusive, coordenador do curso de jornalismo, né, e professor também. E falando especialmente de prêmios, pessoal, o Meller já ganhou Prêmio Unimed de jornalismo mais de uma vez, Fenabrave, Prêmio Uno Chapecó, Prêmio Sebrae mais de uma vez também, FEComércio, TRT, CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ou seja, prêmios nacionais, Prêmio da Fiesc, do Ministério Público do Trabalho, Prêmio Fátima. Então, assim, esse cara que está falando com a gente é um grande campeão de jornalismo, de matérias de jornalismo. Depois eu vou deixar todo o currículo dele disponível para que vocês possam acessar. Então, Meller, primeira coisa assim, como você planeja as tuas reportagens para ganhar esses prêmios? Como é que você se organiza? Me parece que o meu primeiro passo assim antes de produzir, ser um receptor de conteúdo, ser um ouvinte. Antes mesmo de ousar colocar uma matéria em um prêmio de jornalismo, eu ouvi as matérias vencedoras dos prêmios de jornalismo. Antes de ouvir as matérias vencedoras, eu sempre fui um ouvinte de rádio e sempre procurei ficar muito atento às opções de profissionais renomados, especialmente da Rádio Gaúcha, da CBN, da Band News. Então, eu ouvia as reportagens, mas prestava muita atenção nas opções dos repórteres, opções de texto, opções de deixa, opções de abordagem, opções de trilha, e ficava imaginando
como eu faria se a pauta caísse na minha mão, né? A pauta que o repórter fez, que ficou fantástica, mas como é que eu faria essa reportagem? Obviamente que não faria com a mesma qualidade desses profissionais, dessas emissoras gabaritadas. E aí, depois de um tempo, eu pensei, bom, vou começar a produzir, vou começar a arriscar, vou começar a mandar. Algumas tiveram sucesso, outras não. Algumas tiveram a sorte de cair em bancas com jornalistas que teriam as mesmas opções que eu tive. Por isso que eu digo, é importante produzir e mandar. Se não ganhar prêmio nenhum, pelo menos o teu ouvinte vai ter recebido um material que foi produzido com um esforço um pouco maior, com uma atenção um pouco maior. Então, quando se fala em produção de reportagem, a primeira coisa que eu faço, ainda faço, é ouvir os melhores, né? Ouvindo os melhores, daqui a pouco a gente aprende um pouco e consegue, eventualmente, não é copiar, mas estabelecer um padrão de qualidade, né? E estabelecer um padrão alto. Gaúcha, CBN, Band News. Esses caras produzem desse jeito. Eu preciso me esforçar para tentar produzir algo parecido para que o meu material também tenha lá a sua qualidade, né, Guido? Então é isso. E depois é a escolha da pauta, é o enquadramento que vai dar. Me parece que tão importante quanto escolher a pauta é o enfoque que você vai dar, é o enquadramento que você vai dar. Especialmente em pequenos municípios como os nossos aqui do estado, é difícil você ter uma pauta totalmente inédita. As grandes temáticas elas já foram abordadas, mas o olhar que você dá para aquela temática, a forma que você conduz, a angulação que você dá pode ser diferente, né? E é isso que daqui a pouco pode... É o segundo passo, definição da pauta e definição da abordagem. Como é que eu vou retratar esse assunto em rádio, por exemplo? Que tônica que eu vou dar? Qual é que vai ser o enfoque? E aí você constrói na sequência a definição das fontes, enfim, aí vai. Meller, eu acho que você tocou em muitos pontos fundamentais, né? Que eu gostaria de até abordar eles de forma diferenciada, ou seja, exclusiva, né? Vamos começar pela questão do planejamento de pauta. Você produz pautas pensando em prêmios? Ou seja, você fala assim, ó, eu vou produzir essa pauta para o prêmio Fiesc, essa pauta para o prêmio Fátima, ou você pega uma pauta que você já fez e depois adapta? Como é que funciona o teu raciocínio para inscrição? Me parece que as duas coisas. Algumas pautas de prêmios tradicionais, que você sabe que vai ter todo ano, você pode produzir pensando já naquele prêmio. Por exemplo, o prêmio Fiesc acontece todos os anos. A Caerte divulgou que agora está aberto o prazo de novo, né, de inscrições. O prêmio Fátima também, que agora é IMA, tem todo ano. Então, esses prêmios que tem todos os anos, com temáticas mais abrangentes, você pode ir pensando pautas para aquele prêmio, da indústria, do meio ambiente. A educação também, tem vários prêmios aí, o prêmio Estácio, o prêmio da BMS. Então, são temáticas que você já pode pensar antes e produzir já de olho naquele prêmio específico. E tem outras matérias que acabam acontecendo, que você produz e você pensa, bom, essa pauta aqui é interessante, pode render alguma coisa. Aí você já começa a produzir, não de olho no prêmio, mas já inconscientemente imaginando, bom, se esse material render, daqui a pouco dá para inscrever em algum prêmio. Então, você pode produzir tanto com o foco voltado para um prêmio específico, ou o próprio desenrolar da produção vai te deixar claro que o material é bom, que é suficiente, que pode eventualmente ser inscrito em algum prêmio de jornalismo. Meller, quanto tempo você dedica para uma pauta especial, antes de levar ela para o ar, de fato? Na verdade, o que eu passo aqui, acho que é comum a todos os colegas de rádio no interior, né? Eu agora estou um pouco afastado das ruas, não faço mais reportagem diretamente, estou numa função mais de redação, mais de trabalho interno aqui, e isso acaba limitando um pouco, porque as coisas acontecem na rua. É nas ruas que você vê as coisas e consegue os elementos ali para a produção do material. E como eu apresento programa, faço redação, tu não é só repórter, tu não consegue, por exemplo, definir uma pauta e dedicar todo o tempo de trabalho para a produção. Então, o que eu faço é uma produção nas horas de folga, quando sobra um tempinho, encaixa uma entrevista aqui, marca outra para outro dia, uma visita mais adiante, e aí você gasta aí 2, 3, 4 meses produzindo material. Não que seja o tempo de produção, mas, como vai fazendo um pouquinho cada dia,
o tempo total ele se estica, né, no tempo. Se você fosse trabalhar só aquela pauta, obviamente gastaria menos tempo corrido de dias, assim, mas na dinâmica que nós temos aqui é isso, a hora que dá, faz uma materinha, faz uma entrevista aqui, busca uma outra informação ali, vai construindo. Então 3 meses, 4 meses, 2 meses, depende muito da pauta, da duração dela, enfim. Com relação ao texto e as deixas, né? Eu vejo que eu já conheço muito do seu trabalho, eu vejo que você casa muito deixa de sonora com o teu texto, né? Como é que você trabalha isso? Você ouve, por exemplo, as sonoras antes, você decupa esse material, você regrava se for necessário. Qual é o carinho que você dedica ao texto, né? Porque muita gente pensa, rádio é áudio, mas na verdade, antes de tudo, é texto também, né? Na verdade, o rádio, ele antes de áudio, estamos falando aqui da reportagem, né? A reportagem de rádio, antes de áudio, ela é texto. E a reportagem de rádio permite que você faça um texto um pouco mais aprimorado. Você não vai fazer para uma reportagem um pouco mais profunda o texto que você usa, por exemplo, para o Rádio Jornal do Meio-Dia, que é um texto factual, é um texto que ainda obedece àquela questão da pirâmide invertida, que é um texto mais seco, mais enxuto, mais direto. Na reportagem de rádio, não. Na reportagem de rádio, é quase um exagero aqui, mas você tem um pouquinho de licença poética, né? Você pode, daqui a pouco, trabalhar um texto um pouco mais diferenciado, pode usar uma expressão que você não usa costumeiramente, e aí você trabalha muito com a questão das sonoras. Mal comparando aqui, uma comparação bem fora de contexto, a reportagem de rádio, a grande reportagem de rádio, é como se fosse um TCC, né? Você vai pegando várias fontes ali, muitas fontes, e aí você vai costurando com o teu texto, como é o TCC. Você se coloca no TCC, mas, na verdade, quem faz a matéria são as tuas fontes, né? Você vai costurando ali o teu texto com as fontes, mais ou menos isso. Com a liberdade e com a preocupação do texto, né? O texto me parece que é algo muito bacana, porque é um texto bem feito, uma frase bem feita. Você pega uma frase aí que mal elaborado, ou um período mal elaborado, você gasta 3 linhas, 4 linhas, daqui a pouco, com 3 ou 4 palavras, você deixa a matéria mais bonita, o ouvinte de cara entende o que tu está querendo falar, além da questão plástica da matéria também, né? Então, o texto é fundamental. Quem pensa que rádio é áudio, em reportagem de rádio não dá para esquecer que antes dela ser áudio, ela é texto. Perfeito, meu caro. E outra coisa que eu vejo que você tem muito cuidado é... Você, às vezes, está numa entrevista e o microfone está aberto. Então, um sobe-som, às vezes, pode ser valioso, né? Uma ambientação, um depoimento dito fora de uma entrevista propriamente dita, que dê um contexto, que ajude a imaginação do ouvinte. Você está atento muito a esses detalhes, né? Eu não vou ganhar mais prêmio de rádio aqui no estado, porque a gente vai falar aqui tudo isso, né? Mas a reportagem de rádio, a gente está falando de uma construção sonora, né? E aí a sonoridade não é só a voz do repórter e não é só a voz do entrevistado. Os elementos sonoros da reportagem, todos eles devem ser carregados de uma carga informativa. Então, daqui a pouco, uma informação que você pode dar no teu texto, na tua fala, ou na fala do entrevistado, você pode jogar isso com os outros elementos sonoros possíveis. Daqui a pouco, um som que vem da rua, daqui a pouco uma trilha sonora que daqui a pouco reforça aquilo que você está dizendo. Os recursos sonoros da reportagem de rádio, eles dependem muito da criatividade de quem está produzindo. Então, me parece que isso pode ser mais explorado, né? Eu tenho algumas reportagens, você vai colocar elas à disposição depois, né? Tem algumas que trabalham isso, né, de forma muito clara. É uma sonora que, bom, dando exemplo já aqui, uma reportagem que eu fiz sobre a saída de jovens do campo, que é a reportagem que ganhou o prêmio Sebrae Etapa Nacional, foi em 2015. E aí a reportagem falou sobre saída de jovens do campo, êxodo rural, que é um velho problema nosso aqui. Mas a reportagem focou no movimento contrário, jovens que saíram do campo e decidiram voltar para o campo. E aí eu, no começo, mostrei 2 famílias que
não tinham mais os seus filhos em casa. Todas elas, as duas famílias, estavam só o esposo e a esposa. E aí, ao invés de usar uma sonora para falar dos filhos que tinham saído, eu peguei um sobe-som, né, um áudio, deixei ligado o gravador, do momento em que o patriarca da família me mostrava uma foto e dizia: isso aqui foi para São Paulo. Ah, isso aqui está lá em Caxias do Sul. Isso aqui está lá não sei aonde. Quer dizer, não foi uma sonora, mas foi um recurso sonoro que ilustrou muito bem a saída, mas principalmente a dor e a saudade de quem fica. Pô, tá vendo a foto aqui? Esse aqui saiu, esse aqui não tá mais. Ah, esse aqui é o meu mais velho, ele tá lá não sei aonde. E aí o ouvinte tá vendo, tá ouvindo e tá vendo também. Tá imaginando ali a cena da foto, dos filhos que saíram. Tem um jornalista da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, o Cid Martins. O pai dele é cego. E aí essa é uma lição que eu aprendi na entrega do prêmio CNI de jornalismo. O Cid Martins me contando como é que ele produzia as matérias dele, e aí ele falou que tem o hábito muito de buscar o pai dele. E aí pergunta: e aí, pai, como é que foi minha reportagem? E aí o pai dele fala: filho, eu não enxerguei a tua reportagem. Então me parece que um pouco é isso, sabe? O jornalista de rádio, ele precisa fazer o ouvinte enxergar a matéria dele. E como é que faz enxergar? Com um texto bem feito, com uma locução boa, adequada, com uma trilha sonora que vai criar todo o contexto, todo o enredo ali, uma trilha alegre, mais baixa, de tensão, de alerta, uma sonora muito bem feita, muito bem produzida, curta, objetiva, impactante, os recursos sonoros que você dispõe para a construção da sua reportagem, o sobe-som, daqui a pouco a matéria sobre campo, tem lá a vaquinha mugindo, daqui a pouco você vai falar sobre trânsito, é o carro passando. Isso não é poluição sonora, isso é informação. E aí que tem que pesar bem, né? Precisa fundamentalmente, na hora da escolha, optar por elementos sonoros que sejam informativos para a composição sonora, para que o ouvinte possa enxergar a sua matéria. Excelente, Meller. Com relação, então, a gente falou antes, né, da questão de que antes da matéria ir para o ar é áudio, é texto, né? Antes de ser áudio é texto. Falamos um pouco dessas informações sonoras, agora vamos falar de pós-produção. Você mesmo faz essa pós-produção, você faz essa junção desses elementos, você pede ajuda para alguém, você recomenda que as pessoas procurem ajuda, qual é a forma que você trabalha isso? Bom, eu gosto muito de editar, né? Desde a época da TV, inclusive. E aí eu faço a definição da pauta, faço a angulação dela, a escolha das linhas, mais ou menos a forma como vou conduzir. Faço a reportagem na rua, entrevisto, volto, faço o texto eu vou fazendo junto com a sonora, porque a entrevista, você vai para a entrevista e daqui a pouco tem uma frase, tem uma palavra ali do entrevistado que te abre o campo para a matéria, ou faz mudar, enfim. Aí eu mesmo faço a edição, faço a seleção, faço a montagem, coloco as trilhas, enfim. Então, na verdade, é um exército de um homem só, né? Como é para, me imagino que quase todo mundo que faz rádio no interior, né? Perfeito, Meller. E aí você utiliza SoundForge? Que softwares você utiliza? Eu gosto... Não, na verdade, a edição eu faço no Vegas. A edição faço no Vegas, a gravação do meu áudio, do áudio da sonora, e a edição das sonoras e a edição do off, né? Essas eu faço no SoundForge, que daí é só uma linha mais fácil. Mas a edição da reportagem, a finalização dela, com a mixagem, digamos assim, de todos os recursos sonoros, é no Vegas, que eu gosto do programa, ele me parece bastante funcional, assim, eu uso bastante ele. Perfeito. O Vegas, lembrando, ele permite mais de uma linha, né? Ele permite que você consiga mixar de uma forma mais visual, inclusive. Exatamente. Né? E além de ser mais fácil de você mixar, o resultado depois no ar é muito bom, porque se você tem daqui a pouco um recurso sonoro, sobe som, a sonora, a trilha, você pode colocar elas juntas ali, ou quando termina uma e começa a outra, o ponto de contato ali é mais suave, sabe? É melhor de ouvir depois de pronto. Meller, agora vamos sair um pouco do prêmio e vamos falar o resultado disso quando vai para o ar. Você já teve um feedback de um ouvinte, de um entrevistado, que ele percebeu que estava numa reportagem que não era uma reportagem do dia a dia, que era uma reportagem especial, que era um conteúdo trabalhado com carinho maior?
O pessoal, claro, os ouvintes acabam percebendo um pouco, porque a reportagem de rádio, a de fundo, a de profundidade, ela não é um produto comum e que tu coloca no ar todos os dias. Quando vai para o ar, via de regra, tem pessoas que entram em contato, que acabam te encontrando na rua e falando, eu vi aquela reportagem, não sei o quê, tem esse feedback. Mas o melhor de todos, eu recebi de um jurado do Prêmio CNI de jornalismo. É uma produtora da Globo, da Rede Globo, era uma das juradas, e aí depois do prêmio ela veio conversar comigo e falou mais ou menos aquilo ali, daquela história do Cid, né? Ela disse que, como ela nasceu no Paraná, quando ela ouviu a reportagem, ela falou que se transportou para o interior do Paraná. Ela lembrou da infância dela, quer dizer, me parece que aconteceu essa mágica ali que o Cid Martins fala. Eu enxerguei, eu vi a matéria dele pelo áudio, pelo depoimento, Então, me parece que isso é muito... Bom, essa aí deu certo, essa atingimos o objetivo, né? É difícil, mas acho que esse é um norte assim que a gente pode buscar. Meler, para a gente já caminhar para o nosso final aqui, né? Já aconteceu de você sair para uma pauta e chegar lá e ser completamente o contrário do que você imaginava e mesmo assim ter se transformado numa pauta boa, numa pauta ganhadora, numa reportagem campeã, como leva o nome da nossa websérie? Eu vou te dizer que eu acho que não. O que aconteceu foi sair para fazer uma pauta, encontrar outra realidade e aí construir uma outra situação a partir daquela nova história que se desenhou ali. Porque aí na faculdade fala muito isso, né? Nós não podemos ser filhos da pauta, né? A gente tem uma ideia de pauta. Se a realidade indica outro caminho, a gente não pode ser teimoso e também não pode, daqui a pouco, fechar os olhos para uma outra realidade que, às vezes, é muito menor do que aquela que você mais ou menos imaginou. Então, nunca aconteceu uma mais clássica, assim, pontual. Imaginei isso, aconteceu aquilo, deu certo. Não necessariamente, mas essa é uma questão que acontece com frequência, de você ter que, na hora ali, adaptar, ter que mudar, enfim, acontece com frequência. Bacana. Meler, para a gente encaminhar para o final, o Meler gentilmente vai disponibilizar aí 3 entrevistas, 3 reportagens, perdão. Alguma delas ela já citou. Você queria fazer alguma observação sobre esse material que você vai disponibilizar aí para os colegas? O que eles vão poder ouvir e enxergar, Meler? Depende muito do pessoal que vai ouvir agora, né? Mas tem algumas matérias, inclusive, que a matéria que eu produzi, voltei lá depois de um tempo, acabei utilizando a mesma fonte numa outra reportagem que também foi premiada. Então, me parece que essa foi uma história interessante, né? A primeira matéria foi sobre jovens que ficam no campo e decidem ficar no campo, que é a matéria Empreendedores Rurais, a nova cara na agricultura familiar. E aí, naquela oportunidade lá, o jovem ele pegava uma moto e vendia hortaliças da família na cidade. Beleza. Naquela época, o sonho dele era colocar uma pequena agroindústria para a produção de alimentos orgânicos, o que não tinha naquela época. E aí a reportagem é essa do Sebrae, beleza, bacana. E eu voltei lá depois de 2 anos para verificar como é que estava a situação, porque eu estava produzindo a reportagem sobre industriais da roça, que ganhou o prêmio Fiesc, inclusive o prêmio da CNI, para mostrar agricultores que se tornaram industriais, com agroindústrias, pequenas agroindústrias. E esse rapaz conseguiu abrir a agroindústria dele, de melado orgânico. Então foi um depoimento muito bacana dele nesse sentido. Até citei que na reportagem, há 2 anos atrás, o fulano de tal tinha tal realidade. E agora voltamos aqui para ver o que tinha acontecido. Aí eu deixei vazar o sobe-som na hora que eu cheguei na propriedade. E aí, fulano? Beleza, tá de novo aí. Fiquei sabendo que tem novidade. Tem novidade. E aí entrou a trilha e seguiu a história, enfim. Estou apontando aqui o caminho das pedras, né, para criar concorrência aí no futuro. Isso é bom porque o rádio ganha com isso. O rádio catarinense já é um rádio muito forte. E nós temos excelentes profissionais em diversas regiões do estado. E esse pessoal acreditando e trabalhando um pouco mais, não tem a menor dúvida, né? Já tem consagrados, o Marcelo Santos, por exemplo, de Joaçaba, já está nessa caminhada há muito mais tempo, né? E ele também tem, não sei se você gravou já com ele ou vai gravar, o Marcelo também vai poder contar boas histórias para a gente e a gente vai aprender muito, porque me parece que o caminho é esse mesmo, e a Caerte faz muito bem isso, de criar espaços para a gente compartilhar experiências. E o que nós temos é isso,
é somente experiência, né? Tem um professor meu que falava muito isso. A gente fala, professor, é que o senhor já sabe aí tudo, né? E aí ele falou, não, pelo contrário, eu só sei antes de vocês. Então, é esse compartilhamento de informação que vai permitir com que todos nós cresçamos, né? Perfeito, Meller. Só para te informar, eu vou sim falar com o Marcelo Santos. Outra pessoa que vai conversar com a gente é o Ricardo Vondorf. Ele que faz muito TV, mas ganhou já muitos prêmios também, portanto, vai ajudar também, né, nessa construção da reportagem, porque afinal, independente de ser TV ou rádio, o que a gente quer premiar é o bom jornalismo, né? Então, acho que vai ser de muita utilidade. Com relação à concorrência, possa ter certeza que você vai continuar sendo uma referência e obrigado pelo teu ato de grandeza de poder disponibilizar tuas dicas, teus truques, tua informação, teu conteúdo com todos os que têm interesse em atingir, em botar a sua reportagem como uma reportagem campeã. Obrigado de verdade, Meller. Eu falei um pouquinho o áudio, não compreendi todo o contexto aí, mas se porventura os colegas aí utilizarem alguma dica e der certo, né, eu quero um percentual depois do eventual prêmio, né? Só por uma questão de justiça aí, né, Guido? Fechou, Meller. Muito obrigado por tudo, meu caro. Eu vou fazer aqui um encerramento e agradeço mais uma vez aí a tua disponibilidade, tá, meu caro? Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de compartilhar algumas experiências que eu tive. Espero ter ajudado, espero ter contribuído e, repito aqui, são iniciativas desse tipo que vão fortalecer o rádio de Santa Catarina. O rádio aqui no sul do Brasil ele é muito forte. Nós citamos aqui já emissoras que têm uma referência muito grande, né? E eu, inclusive, como eu disse antes de tudo, sou um ouvinte de rádio, gosto muito de algumas emissoras, especialmente a Rádio Gaúcha. Espero um dia poder evoluir para ter a qualidade que eles têm, que esses grandes profissionais têm. E eu acho que assim, trocando experiência, a gente consegue dar um pequeno passo nessa direção. Fechou então, esse foi mais um capítulo da nossa websérie Reportagem Campeã. Nos links e no nosso material de apoio você tem as reportagens que o Meller citou aqui, que ele gentilmente está disponibilizando para você poder ouvir e aperfeiçoar o seu conteúdo. A gente fica por aqui e daqui a pouco volta com mais um conteúdo da nossa websérie. Até mais!